Boa noite a todos, bom dia quem nos ouve na parte da manhã ou boa tarde. Queridos amigos e amigas, é com alegria que o Lar do Amor dá início a mais um Evangelho no Lar Online, que é o nosso encontro semanal com Jesus. Meu nome é Úrsula e o objetivo do Evangelho no Lar é um encontro familiar com Jesus, é acomodar no nosso dia um momento de união com um plano espiritual, para trazer harmonia às nossas vidas, em nossos lares e nas nossas mentes também. Essa reunião ela pode ser feita individualmente ou com mais pessoas, onde estivermos reunidos em torno da palavra do Pai, Ele estará presente conosco. É recomendado também que vocês coloquem uma garrafa com água ou um copo com água para que seja fluidificada ao final do estudo, que ele também traz benefícios para toda a casa ou para vocês individualmente. Para iniciar nossos trabalhos, nós temos uma estrutura que é uma leitura preliminar, para que agora a gente sintonize com as palavras e a gente prepare o nosso coração e as nossas mentes para receber essas palavras, para compreendê-las da sua melhor forma. Vamos seguindo. O livro que abrimos aqui ao acaso é o Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é 66, chama Boa Vontade, o nome do capítulo. Vede prudentemente como andeis, por Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio, e o aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Essa prece de abertura foi para que nós pudéssemos nos harmonizar. Gostaríamos que todos agora ficassem confortáveis, onde estiverem sentados, puderem recostar, para que sintam a presença do Cristo, porque estamos falando com Ele nesse momento. Então é importante que asserenemos as nossas mentes, para que entremos em sintonia com o plano espiritual, possamos fazer um estudo proveitoso e muito, muito importante para o nosso desenvolvimento. Vamos agora respirar fundo, concentrar e vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, meigo Rabi da Galileia, conduz nosso estudo diante as tuas verdades. Traz os seus ensinamentos de cada momento vivido neste plano, todas as palavras que viraram sementes em nossos corações, através das palavras dos discípulos e os exemplos de todos os cristãos que nos antecederam. Esperamos, Senhor Mestre, que possamos alcançar e compreender a Tua verdade, perceber que a nossa evolução está em nossas mãos, a nossa consciência em relação às nossas atitudes, às nossas palavras e ao nosso olhar ao mundo. Tenhamos empatia, amor, caridade, que possamos viver as Tuas palavras, Senhor Jesus, que elas nos transformem, que elas olhem dentro de nós e encontrem a melhor parte que temos desde de encarnarmos nesse plano. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nos ouvem, por todos os espíritos desencarnados que também alcançam essas palavras e se beneficiam também.
Cuide, Senhor, da nossa vida, dos nossos passos, da nossa família. Prospera, Senhor, que todos os momentos sejam frutíferos e nos tornem pessoas melhores. Graças a Deus. E agora, seguindo nosso estudo, o tema da noite de hoje é a Paixão de Cristo, é a Sexta-feira Santa, a importância da ressurreição ou da imortalidade da alma. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 a 7. Quem tiver acesso a ter o livro em mãos pode acompanhar também a nossa leitura. Qual é o objetivo que temos com esse estudo? É entender o que o Espiritismo entende da ressurreição e ele entende da imortalidade da alma. E tão também importante destacar que temos compreensões diferentes ao longo desses marcos cristãos que vivemos. Então, para contextualizar, vou fazer um pequeno breve ponto de vista histórico para que a gente rememore esses acontecimentos. Bem, inicialmente lembrando que o nosso planeta Terra ele é dirigido por Jesus. É importante termos isso como a nossa premissa na leitura. E todos os acontecimentos visando a demonstração e ensino moral de amor e caridade, ele é um projeto de Jesus para a humanidade, não para um povo, não para uma cultura, não para um continente. Ele é a exemplificação do bem para toda a humanidade. E realmente é importante a gente entender isso, porque isso é a transformação moral do homem e, obviamente, isso nos torna pessoas rumo à evolução do planeta como um todo. Do ponto de vista histórico, vou fazer apenas 3 grandes marcos, que seria a cultura do judaísmo, a cultura do cristianismo e também do espiritismo. Eu falo cultura porque foi o berço onde esses rituais, essa experiência espiritual, ela aconteceu. A cultura do povo hebreu, antes do judaísmo, foi representado lá no livro de Êxodo, capítulo 11 e 12. Ele fala muito a questão da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é esse rito, era um ritual do povo hebreu que nos remete a um simbolismo que não tem nada relacionado à presença do Cristo. Inclusive porque o Cristo fez parte dessa sociedade e ele não era representado nesses rituais. Então, lembrando a tradição a tradição da Páscoa à época, os hebreus mantinham o ritual do Pessá, que é chamada a Páscoa entre os hebreus, onde na história a Páscoa representava esse sacrifício, que é do êxodo judeu do Egito à escravidão e o sofrimento do povo. Volto a perceber, esse trecho ele também não tem a ver com a presença do Cristo dentro dessa sociedade, ele é anterior, porque ele fala exclusivamente do povo. Então, nesse ritual, dentro desse contexto, um cordeiro tinha que ser sacrificado após conviver com a família depois de certo tempo, para poupar a morte do primogênito da casa. Por isso que o Pessá é essa pintura com o sangue do cordeiro acima das portas, que a gente chama de umbral da porta. E para que o anjo não o levasse. Então, dentro dessa sociedade, esse ritual resguardava os adeptos a esse cumprimento desse simbolismo da Páscoa. Então, novamente, não havia relação com Cristo, do cristianismo que conhecemos, inclusive porque o Cristo participava da festa da Páscoa com os discípulos. Eles faziam a festa dos pães ázimos, uma festa dessa da Páscoa durava 8 dias, era esse o tempo que se durava. Então, brevemente, esse foi o contexto desse ritual onde o Cristo participou e representa a Páscoa.
como a Páscoa no cristianismo, ela foi apropriada desses símbolos hebreus, daí esse fio que eu fiz anteriormente. Então, na visão cristã, que deriva lá do judaísmo, a Páscoa representa e dá ênfase ao martírio de Jesus, seguindo aqueles 3 símbolos do sofrimento, que é o martírio, a morte e a ressurreição. E apropriou-se desses dogmas que foram originados no judaísmo. Então, o cristianismo representa a Páscoa pelo símbolo da morte e da ressurreição. A Páscoa, em essência, no cristianismo, não há relação alguma dentro do cristianismo com o sofrimento do povo hebreu, nem mesmo a passagem do anjo de Deus sobre as casas. Isso é importante também a gente, através do estudo, entender isso. Há também uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 26, 17 a 19, onde o cita essa questão de que os discípulos perguntam para o Cristo onde iriam celebrar a festa dos pães ázimos, que tinha esse símbolo também, era um dos elementos que fazia o simbolismo dessa festa. Então, esse contexto do cristianismo é para a gente perceber que a Páscoa que entendemos hoje dentro do cristianismo, ela se apropriou desses símbolos anteriores e, em cima disso, construiu valores cristãos. E o Espiritismo deriva do cristianismo, porém ele tem um entendimento que não é apenas o sofrimento que nos torna pessoas que entendem as palavras do Cristo. Então, antes do nosso planeta, do ponto de vista do Espiritismo, ser criado, Jesus já era um espírito puro. Pelos estudos que aqui fizemos, ele se encontrava com Deus e participava com a pleiade de espíritos superiores, onde se criavam as condições cósmicas para que nosso planeta fosse habitável. Isso é importante porque Jesus, sendo um espírito puro, ele já tinha alcançado uma elevação moral tamanha que nos foge à compreensão. Daí, o nosso governador do planeta decide viver entre nós para que ele assim exemplificasse esse ensinamento sublime da doação, da renúncia a todos nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, também consegui resgatar, no capítulo 1, que é não vim destruir a lei, ele esclarece que o Cristo não foi um legislador moralista quando esteve encarnado entre nós, e sim um espírito que veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Que todos esses profetas, à época, eles já anunciavam que o Cordeiro de Deus, tanto que o Cordeiro está representado, o Cordeiro de Deus vai conviver entre nós, e ele é Cordeiro por quê? Porque ele representava um fim com o sofrimento. Então ele próprio vem encarnar na Terra em missão, já que é espírito puro, para ensinar e dar testemunho aos homens de que a verdadeira vida não está na Terra, mas no reino dos céus. E acima de tudo veio ensinar o caminho que nos conduzirá até lá. Então o Espiritismo é o nosso Consolador prometido. Ainda falando brevemente sobre a questão da ressurreição, a doutrina espírita entende que a visão que Maria de Madalena teve assim que chega à porta do sepulcro, vê ela entreaberta e Madalena consegue ver o Cristo. E o que ela viu, pelo entendimento do Espiritismo, foi o perispírito. Tanto é que Maria de Madalena, como toda uma pessoa devota e uma pessoa que admirava o mestre e adotava a sua conduta como própria para que ela pudesse ter evolução, ela não teve o ímpeto de abraçar, porque o Cristo a interrompeu nesse momento. E também o Cristo apareceu a outras pessoas também. Pelos estudos que eu ouvi do Jorge Lahar, cerca de 15 pessoas chegaram a dar testemunho da imortalidade de Jesus através da visualização do perispírito. Então, a ressurreição do corpo material ela não acontece sob a leitura do Espiritismo. O que ressuscita é o corpo espiritual. E para o Espiritismo, a morte
existe, mas os mortos não. Então, os ensinamentos que o espírita deve compreender devem ser vividos todos os momentos da vida. Então, os símbolos da Páscoa, do sofrimento, da ressurreição e da imortalidade é para permear que a nossa conduta, apesar de difícil, dura, doída, muitas das vezes, às vezes incompreensível diante da nossa pouca visão de mundo, ela é para ser vivida, porque é somente através da vivência do sofrimento é que a gente consegue avançar na nossa evolução. Então é imperativo a reforma íntima para que ela seja a nossa estrutura, a nossa guia nesse processo. Enquanto não nos reformarmos, as provas seguirão as mesmas, sob outras circunstâncias, sob outros atores que nos vão aparecer durante a nossa vida. Mas essa reforma íntima é uma convocação diária. Enquanto nós não passarmos daquele ponto, novas provas para testar aquela situação, aquela falha, aquela conduta ainda que deve ser melhorada, ela vai se apresentar. Então, isso é para todos, não é apenas para nós espíritas, é para os bons e os maus aos olhos do mundo. São todos filhos de Deus com as mesmas oportunidades. E em Emmanuel, diz que cada segundo da vida do mestre está repleto de lições. Tem também um estudo que eu consegui da Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, que fala que a mensagem da cruz é dolorosa. Em todos os tempos sai a mensagem do amor total, fidelidade a Deus, das lutas e sacrifício que o percurso exige. Foi isso que Cristo viveu. A morte de Cristo, nesse sentido, é do aprendizado. Cristo não precisava passar por todo aquele flagelo. Porém, ele passou para dizer que é possível passar e reviver. Ter esperança que novos tempos se avizinham. Então, quando nós nos entregamos às leis supremas, nesse aprendizado da encarnação do Mestre, ele realmente é um exemplo que nos deixa expostos às imperfeições. Então, por conta do sofrimento, temos imperfeições. O Cristo não tinha imperfeições. Então, ele passou mesmo assim para que ele nos pudesse conduzir por esse caminho, porque não soubemos caminhar sozinhos. Então, a cruz, no seu aspecto simbólico, representa a morte do ego para nós, não para o Cristo. O ressurgir é o ressurgir no eu divino, através dessa purificação das nossas imperfeições. E a crucificação, ela realmente se complementa no entendimento dos estudos na ressurreição. Então, sob esse aspecto, a vida renovada na ressurreição do Espírito, ela é o entendimento que podemos compreender. O Cristo nos ensina, em toda essa passagem, que tudo é transitório nessa vida, porque as vidas são sucessivas, a morte existe, mas os mortos não existem. E o objetivo da encarnação é o progresso espiritual. Não somente o progresso intelectual, que aqui ajuda, com certeza, ou o acúmulo de propriedades, de bens. Isso são pesos, algumas vezes necessários na existência para que a gente galgue novas esferas, porém ele não é a mensagem final. Temos que ter muita gratidão ao que temos, a nossa compreensão, porém ele não se esgota apenas nisso. E como disse Emmanuel também por Chico Xavier, na Fonte Viva, no capítulo Palavra da Cruz, capítulo 97, para quem tiver interesse. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, que multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Impressionante na leitura que a gente compreende algumas coisas.
que seriam agora os nossos considerações finais para o fim da palestra e para as nossas reflexões. Com a crucificação do Cristo e a sua ressurreição, a partir desse momento, um novo marco se estabelece. Jesus inaugurou, com a passagem pelo plano físico, um novo êxodo, do ponto de vista espiritual, não material, não migrar de país, mas onde todos devem se libertar dos próprios opressores. E os opressores são da humanidade como um todo. O orgulho, a vaidade, a arrogância. Isso é importante a gente compreender, porque o que nos oprime é o que ainda temos. E é essa convocação que Jesus faz de nós. A terra prometida não é um lugar, é um estado de espírito rumo à ascensão moral. Isso é que nos leva o Espiritismo a entender, porque a fé do Espiritismo ela é raciocinada. Ela não está em coisas, ela não está em objetos, ela não está em símbolos, ela está na essência da mensagem. Qual é aquela convocação, o que aprendemos, o que aquilo de olhos fechados nos transforma. É importante vermos também as mensagens do Cristo sobre esse aspecto. Então o êxodo, ele é uma jornada individual de cada coração, buscando a perfeita comunhão com Deus. Então o Cristo na cruz, que ele representa, é que nada representa a morte, nem mesmo ele, porque ele ressurge. A vida é eterna, o Espírito é divino, construído por Deus, ele não se acaba. E cada um de nós temos a oportunidade de trabalhar as nossas imperfeições para que alcancemos também essa comunhão moral com Deus. E vendo um último trecho, que é do Espírito de Hamed, sobre o preceptor das almas, que nos leva a uma reflexão íntima, ou melhor, a interiorização de nós mesmos, quando assegurou: Cristo disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Então sigamos Jesus, ele realmente é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. E que a nossa reforma íntima nos leve ao autoconhecimento necessário e nos convoque às mudanças imperativas a fim de alçarmos as esferas mais elevadas. Sigamos com a nossa cruz, agradeçamos os caminhos duros e difíceis, porque eles passam. O aprendizado e a nossa transformação íntima é que nos aproxima do Cristo. Não podemos prescindir que as durezas da vida nos atrasem o percurso. Não vão nos parar, porque nós estamos fadados à evolução e o atingimento a sermos espíritos puros. Porém, a caminhada ela pode ser abreviada. Então tenhamos essa consciência. Aquele momento mais difícil, o que aquilo nos transforma? Porque se o objetivo é ressurgir, ressurge o espírito que já aprendeu, o espírito que já se libertou dessas amarras, dessas correntes, dessas dificuldades tão terrenas. E aí sim alcançaremos em outro plano, em outro planeta, novas provas, diferentes, porque já aprendemos da mesma forma que já aprendemos em relação à etapa anterior, que é o mundo mais difícil do que estamos agora. Agora estamos em uma transformação do mundo de renovação, de regeneração. Então, façamos nós, todos os dias, o nosso autoconhecimento, as nossas reflexões diárias, porque o Espiritismo, ele é o Consolador prometido, mas ele nos convoca à fé raciocinada. Então, que a gente possa ter discernimento de entender e compreender
e dali extrair as lições mais valiosas para a nossa jornada. Fiquem em paz, tenham todos um ótimo estudo.